Muito boa tarde para todos. Que Jesus, o Mestre, nos seja inspiração e bênçãos a todos nós. O espírito Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, ele narra um momento da história muito antiga, de quase 2000 anos atrás, quando ele se recorda a respeito de um personagem que é citado no Evangelho de Lucas, Simeão. Simeão tratava-se de um homem já um tanto quanto maduro, que certa ocasião se encontrava no Templo de Jerusalém, exatamente na ocasião em que Maria e José deveriam apresentar o seu filho primogênito, conforme era especificado pelas estruturas, naquela ocasião, dos hebreus ou dos judeus, quando ele repara que o bebê que era trazido por esse casal tratava-se do Messias. Ele tinha uma certa percepção, e ao perceber que se tratava do Messias, esperou a oportunidade que Maria e José se afastaram para verificar alguns outros documentos, para pegar aquele bebê no seu colo. Quando ele tomou aquele tenro, o bebê no colo, um bebê que apenas gesticulava, ele percebendo que de fato tratava-se do Messias, narra então Humberto de Campos que ele foi tomado de uma emoção muito profunda. E essa emoção profunda levou a perguntar àquele bebê: por que é que você escolheu a palha humilde da manjedoura? Porque se nós olharmos aqueles que governaram Israel até agora, se nós passarmos por Saul, se nós passarmos por Salomão, por Davi, por Samuel, todos eles ou guerrearam ou cuidaram das riquezas de Israel. Mas tu não, vieste numa palha tão humilde. Poderias ter escolhido, por exemplo, a casa de César para que você pudesse libertar o povo judeu. Ou então, talvez, a casa dos sacerdotes, dos legisladores. Mas tu não. Como escolhesse essa palha tão humilde, quem é que vai ensiná-lo agora a representar os interesses do nosso Pai aqui na terra? E aquele bebê somente sorria, olhava para ele, e ele foi tomando-se de uma angústia cada vez mais forte, até que as lágrimas começaram a correr nos seus olhos, e ele então perguntou: aonde é que vais representar os interesses do nosso Pai, uma vez que é certo que tu és o Messias? Naquele instante, narra então Humberto de Campos, que o bebê começou a agitar as suas mãozinhas e batia naquele peito de homem maduro, de homem cansado. Maria se aproximou, tomou o bebê e levou embora. E ele então, Simeão, ficou ensimesmado, porque imaginava-se sem resposta. Afinal de contas, se tratava do Messias, mesmo que fosse um bebê, como é que ele poderia não me dar a resposta? E foi embora. Então narra, mais uma vez, Humberto de Campos, que muitos anos depois da sua desencarnação, é que Simeão perceberia que não ficara sem resposta. Porque no momento em que aquele tenro bebê começou a mexer as suas mãozinhas e batia naquele peito de homem velho e maduro, ele lhe dava a resposta, dizendo que viria mesmo representar os interesses do Pai aqui na terra, mas não das representações respeitáveis, mas efêmeras, e sim representar os interesses do Pai no coração dos homens. Algum tempo depois, aquele bebê transformou-se em um jovem, mais tempo depois, agora em um adulto, e que viria confirmar aquela tese de Simeão, de que ele viria representar os interesses do Pai no coração dos homens e das mulheres também. Porque Jesus, ao adentrar aquela idade tradicional em que os judeus poderiam agora sair pelo mundo, como ele o fez, ele dizia, com todas as palavras e todas as letras: eis que vos trago as boas novas de alegria. E essas boas novas de alegria, Jesus costumava dizer que através dela é que nós encontraríamos o reino dos céus. Mas o reino dos céus, ele frisava, não vem com as coisas exteriores. O reino dos céus está dentro de vós, está dentro de cada um de nós. Mas Jesus também, por certo, sabia que, de certa forma, nós deturparíamos todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele havia proposto, todas aquelas alterações de ordem moral que ele havia proporcionado, movendo a história ou dividindo a história antes dele e depois dele. Ele tinha por convicção que haveria uma série de contrastes, contrapontos, porque nós naturalmente modificamos algumas coisas, principalmente quando elas falam ao nosso interesse pessoal. E assim aconteceu. Porque através das histórias, da nossa história, tudo aquilo que Jesus havia ensinado começou a sofrer uma série de deturpações que nós mesmos, os homens e as mulheres, nos encarregamos dessa tarefa.
E como ela havia sido deturpada, nós devemos sempre nos recordar que ele também havia, nas suas previsões, exarado algo a respeito e nos recomendou para que nós guardássemos os ensinamentos dele. Porque ele pediria no futuro que o Pai enviasse o Espírito de verdade, que viria recordar-nos de tudo aquilo que ele havia ensinado e ainda nos ensinar muito mais. Era o Paracleto, aquele que viria restaurar tudo aquilo que Jesus havia ensinado, e é o que nós vamos encontrar, aquilo que nós, os espíritas, já conhecemos como uma data fundamental dentro do nosso trabalho, do nosso movimento, 18 de abril de 1857, quando vem à lume a primeira edição de O Livro dos Espíritos, porque essa obra transcendental que viria mudar a estrutura ética da humanidade, transformaria-nos naquilo que nós chamaríamos da terceira grande revelação, onde o véu é retirado de todas as hipóteses lamentáveis que criaram em torno de Jesus. Mas algum tempo depois, seguindo aquelas prerrogativas da espiritualidade, Allan Kardec tem a oportunidade de lançar, em 1861, o Livro dos Médiuns, e em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós nos recordarmos, na introdução desse Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que nós podemos dividir a vida do Cristo em algumas partes, como, por exemplo, as palavras que ele teria dito que foram utilizadas pela Igreja para estabelecer os seus dogmas, mas também os aspectos simples da vida cotidiana, ou as suas curas, os seus milagres e as suas predições. Mas, acima de tudo, nós devemos nos recordar do ensino moral, porque se há uma série de conturbações e de dúvidas a respeito daquilo que Jesus fez ou de como fez, invariavelmente todos concordam no ponto de que os seus ensinamentos morais são inalteráveis, são algo que vem trazer à humanidade um grande contexto de entendimento e de aprendizado. E como nós temos essa oportunidade de termos, diante do Espiritismo, essa proposta renovadora, é nessa mesma obra de O Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec vem colocar agora, lá no capítulo 1, no item 8, uma mensagem um pouco extensa até, dizendo que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo serviço. A proposta de Kardec era exatamente para que nós fizéssemos essa união entre a ciência e a religião. E ele mesmo comenta que se são ambas elas criações divinas, a ciência e a religião, nenhuma delas poderia estar em erro, pois se ela estivesse equivocada, equivale a dizer que ela não seria, então, algo que teria sido intencionalmente lançado por Deus. Então, como são duas vertentes do nosso conhecimento, da nossa estrutura de pensamento e de ideais, propõe o codificador que nós possamos estabelecer as prédicas, as premissas para juntarmos os aspectos da ciência e da religião. O próprio Espiritismo, como bem colocou Allan Kardec, está estruturado como sendo uma ciência de observação, que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, assim como a relação dele com o mundo material. Mas ele vai mais além, dizendo que o Espiritismo não para onde as demais ciências costumam estacionar, porque ele, ao invés de estacionar lá naqueles efeitos, ele remonta às causas e vai buscar quais são as causas de tudo aquilo que nos chama a atenção na atualidade. Então, quando nós falamos a respeito dessa junção de uma área científica com a religião, nós temos aqui que pensar em que estrutura nós podemos fazê-lo. Começamos estabelecendo, então, as premissas do Evangelho, juntamente com as hipóteses das estruturas que o Espiritismo vem nos fornecer, e somado a tudo isso, uma área da ciência que hoje se faz bastante comum em nosso conhecimento da maioria das pessoas. Joana de Ângeles, falando a respeito do Evangelho, ela diz então que o Evangelho de Jesus é o mais complexo código de ética moral de que se tem notícia. Escrito com o vigor da verdade, portador de propostas libertadoras para a mente e para o coração,
constitui um roteiro de segurança para todos os indivíduos que buscam paz e plenitude, ou seja, todos nós. Quem é de nós que não busca paz? Quem é de nós que não busca plenitude, a felicidade, em outros termos? Então, se esse Evangelho de Jesus é de fato esse grande e completo código de ética, nós vamos agora associá-lo ao Espiritismo e, como dissemos, a uma área da ciência que vem notadamente mostrando instrumentos para que nós possamos encontrar algo mais dentro de nós mesmos, talvez aquele reino dos céus que Jesus preconizava que estava dentro de nós. Essa área da ciência é trazida pelo Dr. Alírio Cerqueira Filho. O Dr. Alírio é um médico psiquiatra, também psicólogo, e que vem estudando através principalmente das obras espíritas originais, as 5 obras originais de Kardec, e as boas obras complementares, em especial a série psicológica do Espírito Joana de Ângeles. Em uma obra da qual nós tiramos exatamente o tema, que é a Psicoterapia à Luz do Evangelho, é um livro do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, ele narra que existe uma linha hoje de pensamento na área da ciência que pode vir, com certeza, a somar esforços para o nosso aprendizado. Ele diz que é a psicologia transpessoal, que está centrada no desenvolvimento da saúde do ser humano, abordando-a dentro de uma visão ampla, holística, cósmica, em que o homem é apreciado em seus aspectos biológicos, psíquicos, sociais e espirituais, ou seja, integral. Porque quando se fala em holos ou holismo, vem lá do grego, que significa todo, integral ou inteiro. É sempre muito comum nós ouvirmos falar a respeito do homem e da mulher integral, porque quando falamos homem é no sentido de humanidade. Então esse homem integral, a que o próprio Allan Kardec fala a respeito do homem novo que deve ressurgir das cinzas do homem velho, exatamente é esse aspecto que nós devemos levar em conta, biológico, o nosso corpo biológico, psicológico, social e, por que não, espiritual. Hoje em dia, onde vive-se muito somente o aspecto biológico do corpo, as sensações corporais, fica até um tanto quanto difícil nós falarmos desses objetivos psicológicos, sociais ou mesmo espirituais, acima de tudo os espirituais. Mas essa psicologia transpessoal, segundo o Dr. Alírio, vem com uma força redobrada, porque a história da psicologia se aproxima muito da história do espiritismo, porque naquela mesma época, entre os anos de 1830 a 1860, a psicologia começou a afastar-se da até então filosofia, porque a psicologia era um braço, digamos assim, da filosofia até então. Através das primeiras experiências em um laboratório da Universidade de Leipzig, na Alemanha, Wilhelm Wundt começou a estabelecer os princípios agora das análises psicológicas, levando em conta a existência do ser humano. Logo depois, a partir desse primeiro fomento, começaram a aparecer aquilo que os pesquisadores vêm denominar de forças da psicologia. A primeira delas seria a psicologia comportamentalista, ou behaviorismo. O próprio nome o diz, em função do comportamento em determinadas circunstâncias, é que se fala psicologicamente a respeito das pessoas. No entanto, um dos maiores defensores dessa área de pensamento estabelecia que tudo que pudesse ser vinculado à psicologia deveria ser mensurado e analisado dentro das paredes de um laboratório. John Watson não admitia nada que fosse feito fora de um laboratório, mas, no entanto, as nossas atitudes, as nossas atividades psicológicas não se dão somente dentro de 4 paredes, em especial dentro de um laboratório. Começa então a surgir a segunda grande força na área da psicologia, que é a própria psicanálise com as ideias de Sigmund Freud. Freud é o grande desvendador, ou aquele que tirou aquele grande véu do inconsciente. Através das propostas de Freud, nós começamos a encontrar um enorme manancial que ele veio denominar de inconsciente, e que logo depois um dos seus seguidores e amigos, Carlos Gustav Jung, viria dizer que nós temos dentro desse inconsciente um oceano tão gigantesco que a nossa parte consciencial, ou seja, o nosso consciente, é como se fosse uma rolha perdida no imenso oceano do inconsciente. A partir dessas estruturações novidadeiras na área da psicologia, Sigmund Freud começou a determinar os aspectos, infelizmente, das nossas neuroses, das nossas dificuldades.
invariavelmente, ele dizia que todos nós somos portadores de severas neuroses, em função principalmente da libido, que é a má destinação das influências sexuais que todos nós temos, assim como do fenômeno da agressividade. Então que a partir desses dois instrumentos, invariavelmente nós nos transformaríamos em pessoas neuróticas, repletas de tabus e dificilmente alcançaríamos a plenitude. Para que essa segunda força, então, da psicologia ou a psicanálise tivesse agora uma nova complementação, porque cada uma delas vem se somando e se juntando. Surge agora a terceira força. Abraham Maslow, que era um dos criadores dessa terceira hipótese, a terceira ideia, que é a psicologia humanista, ele dizia que era necessário que agora a psicologia saísse das portas do laboratório e saísse também dos aspectos neuróticos. Era necessário nós implantarmos agora o ser humano. Ele, a própria pessoa, com os seus próprios sentimentos, as suas sensações, estabeleceriam então o princípio dessa terceira força, a psicologia humanista. Mas o próprio Maslow, que é um dos criadores, ele estabeleceu que ela seria apenas transitória, porque ela daria ênfase a uma quarta força, que seria a psicologia transpessoal. Porque todos nós sempre necessitamos de algo que transcenda a nós mesmos, algo que vá além de nós mesmos. Então ele sugeria que essa terceira força seria o grande trampolim, a grande alavanca para a quarta força, a psicologia transpessoal, que é essa que o Dr. Alírio então veio dizer, que está centrada nesse desenvolvimento harmônico de todos nós, no ser holístico, no ser integral que todos nós podemos carregar. As propostas, então, dessa psicologia transpessoal, que vem somar, digamos assim, dentro dos aspectos do Evangelho e do Espiritismo, é a linha ou a área da ciência que vem melhor compor esse esforço que todos nós, seres humanos, fazemos para alcançarmos a paz e a plenitude. Então, o Dr. Alírio nos diz que essa psicologia transpessoal estabelece para todos nós um mapa do nosso psiquismo, uma cartografia psíquica. Esse mapa da psique humana é representado por 3 esferas circuncêntricas. Essa representação nós vamos guardar ela, porque nós vamos conversar a respeito dessa estruturação da psique até o final do nosso encontro. Segundo ele, nós somos formados por 3 esferas na área da psicologia. Iniciamos pelo chamado ser essencial. Esse ser essencial, que é a grande estrutura que todos nós carregamos, é permeado então por toda a energética do amor. É exatamente onde nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É aquilo que Carlos Gustav Jung chamava da imago Dei, ou seja, o arquétipo primordial. Todos nós carregamos esse arquétipo primordial, que é a presença divina em todos nós, o ser essencial, permeado pelo amor. Esse Deus é amor, conforme João Evangelista havia notado, e se somos todos nós criados à imagem e semelhança de Deus, é essa a imagem correta, a imagem do amor. Ou seja, todos nós carregamos essa essência do amor divino dentro de nós mesmos. No entanto, no decorrer do processo da evolução, nós começamos a adquirir, digamos assim, outras circunferências da nossa psique, como, por exemplo, as chamadas negatividades do ego, que são aí representadas pela estrutura energética do desamor. Mas como nós temos que criar algo que facilite, entre aspas, a nossa vida, o que é que nós fazemos? Criamos uma terceira área, e essa terceira área vem a ser denominada a máscara do ego, que é permeada então pelo pseudo-amor, aquilo que nós chamamos de amor de mentirinha. Se nós somos permeados pelo amor, e se Deus é amor, por que é que nós criamos tantas complicações? Exatamente por um processo estrutural do nosso psiquismo. Se nós olharmos cada uma delas, a máscara do ego então, significa a nossa parte disfarçada, aonde o ego lança a mão dos seus instrumentos de defesa e de fuga. Se nós olharmos as negatividades do ego, equivale a dizer que são os registros de todos os sentimentos que representam a ausência do valor essencial correspondente. Tudo aquilo que não é amor, exatamente o que equivale a dizer das nossas negatividades, como, por exemplo, o ódio, a inveja, o ciúme, mas principalmente o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Essas são as maiores negatividades que nós carregamos e que, por sua vez,
desestruturam o nosso psiquismo por um determinado período. Porque todos nós temos o ser essencial, que é o centro da consciência, onde estão fixadas todas as características positivas e os valores reais que cada um de nós carregamos. Se nós nos recordarmos lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec pergunta a espiritualidade, onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é muito sintética: na consciência. Se essa consciência que nós carregamos é onde está albergada toda a lei de Deus, e se a lei de Deus é a lei de amor, significa que dentro dela estão todas as nossas características positivas e os valores reais que todos nós carregamos. O que acontece é que nós deturpamos por muitas vezes essa essência do amor de Deus. Se nós nos recordarmos, há uma pintura no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Quando Michelangelo a pintou, ele fez uma representação de Deus junto com Adão no paraíso. Coloca Deus, um homem de barbas longas, com um braço e uma mão apontando para Adão e expulsando-o do paraíso. Então é esse Deus antropomórfico, ou seja, esse Deus na forma de homem, é que nós estabelecemos. Porque ao invés de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós criamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança, um Deus de ódio, de rancor, e que pune as pessoas. Deus não pune ninguém. Deus não tem que perdoar, porque Ele não vai se deixar atracar pelas nossas mazelas, as nossas coisas do dia a dia. Deus simplesmente nos concede a oportunidade de reestruturarmos a nós mesmos através de um processo educativo e não punitivo chamado, então, reencarnação. E através desse processo educativo da reencarnação é que nós conseguimos, através dos erros, das multifárias passagens, modificarmos a nossa estrutura de pensamento, a nossa estrutura de comportamento. Como? Através desse centro da consciência, que é onde nós carregamos a legítima lei de Deus, que é a lei de amor. Então, Joana de Ângeles, dando-nos um auxílio nesse sentido na obra Amor, Imbatível Amor, já que nós somos da energia do amor, ela diz que o nosso ser essencial de fato é o amor. Mas, no entanto, no processo de despertamento da sua potencialidade divina, ele adquire algumas expressões não legítimas que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de maturação através de negatividades que são o desamor e as máscaras do ego expressando-se então como pseudo-amor. Está aí tudo que nós conversamos até agora, somos amor. No processo do nosso despertamento, o que é que nós fazemos? Deixamos nos amoldar por algumas negatividades ou por algumas máscaras. Essas máscaras que acabam se expressando com o nome de ego é que transformam muitas vezes as nossas vidas em algo que nós chamamos de desagradável, muito embora a vida seja sempre muito agradável. Se nós olharmos agora para esse nome ego, porque toda vez que fala-se em ego, dá um certo tremor. Todo mundo treme. Ego, porque é o egoísmo, é a coisa egóica, ególatra que todos nós carregamos. Mas, no entanto, a proposta do ego é a essência, a estrutura da psique inicial. Se nós olharmos agora para o ego do ponto de vista espírita, nós vamos encontrar dentro do espiritismo uma resposta mais satisfatória. Porque falar de ego é a mesma coisa que falar de karma. Porque toda vez que falamos de karma, imaginamos aquela palavra lá que vem do sânscrito, que significa que nós tenhamos que sofrer, pagar pecado, uma série de modificações na própria estrutura que o espiritismo não traz. Porque o karma é uma proposta orientalista e que nós trouxemos, não se sabe porquê, dentro das estruturas espiritistas. Mas a ideia espírita é da ação e da reação, e não do karma. Karma é coisa dos budistas, que deixemos e respeitemos as suas estruturas. Mas quando nós falamos em karma, dá aquele medo, aquela sensação de peso nas costas, a mesma coisa do ego. Então, como nós dizíamos, o espiritismo vem nos auxiliar a reestruturarmos o nosso psiquismo. Quando, por exemplo, Allan Kardec pergunta na questão 115 do Livro dos Espíritos, se entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros foram criados maus. Porque algumas vezes nos chama atenção. Porque nós olhamos as pessoas e vemos que tantas vezes somos maus, outras vezes já somos melhores, outras tantas já somos tão superiores. Então, essa gradação dos espíritos é que chamava atenção. Porque as pessoas muitas vezes imaginamos que há uma criação distinta, porque pregam
os dogmas ultramontanos que Deus escolhia determinadas pessoas para serem felizes e outras para serem infelizes. Umas para sofrerem e outras para receberem as benesses. Então chamava a atenção de Allan Kardec: será que alguns foram criados bons e outros tão maus? E a resposta é uma das mais fascinantes da obra: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Acaba com a doutrina da graça, a predestinação para a felicidade ou para a infelicidade. Através dessa proposta da simplicidade e da ignorância, equivale a dizer que somos, de fato, todos nós criados exatamente da mesma forma, na simplicidade, sem complexidade, sem coisas confusas, mas também na ignorância, sem conhecimento, mas todos exatamente igual, só que não ao mesmo tempo. Por isso é que nós percebemos que, felizmente, temos aqueles que já avançam um pouco mais em direção à espiritualização, à espiritualidade. Então, quando nós falamos a respeito dessa estrutura que todos nós carregamos, a simplicidade da ignorância, Joana de Ângeles então vem agora trazer a abordagem final a respeito do ego, dizendo que é de fato uma energia densa formada de ignorância que envolve a nossa essência divina. Origina-se da nossa simplicidade e da nossa ignorância, da nossa ausência do saber que nos caracteriza no princípio da nossa criação. Então, a partir dessa ideia que nós podemos ter a respeito da estrutura do ego, daquele mapa do psiquismo, nós prosseguimos agora olhando para o Evangelho. Porque se nós vamos trabalhar com a psicoterapia à luz do Evangelho, e o terapeuta, o psicoterapeuta é Jesus, é necessário nós buscarmos um pouquinho mais de informação e vermos se Jesus, o psicoterapeuta, atinge o quê? O psiquismo, se atinge o nosso ego, se consegue mudar as estruturas de todos nós. E nós vamos encontrar o Dr. Augusto Jorge Cury. Eu não conheço, sei que ele escreve uma série de obras, ele escreveu 5 obras falando a respeito da inteligência do Cristo. Eu sempre digo que eu espero que ele seja boa gente para honrar o mesmo nome, né? O Dr. Cury tem escrito realmente muitas obras interessantes. Essa que ele fala a respeito da inteligência de Jesus, ele levanta uma questão que muitas vezes nos passa desapercebido e que ele vem denominar da chamada arte da dúvida. Segundo ele, essa arte da dúvida é uma ferramenta fundamental para expandir o leque do nosso pensamento, ou seja, a nossa capacidade de pensar. Se nós nos recordarmos do Livro dos Espíritos, se não nos falha a memória, questão 23, a espiritualidade nos responde que nós conseguimos avançar através de 2 instrumentos. O primeiro deles é da inteligência e o segundo do sentimento. É aquela história das 2 asas que nos levam, a asa da moral e a asa do intelecto, quando nós podemos alçar voos mais altos. Então, quando o Dr. Cury fala a respeito dessa arte da dúvida, que expande o leque do pensamento, é a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de desenvolver a nossa própria inteligência. Mas ele, no entanto, ressalva que nós devemos tomar algum cuidado, como, por exemplo, a ausência da dúvida. Porque muitas vezes nós não duvidamos de absolutamente nada. Ele diz que quem não duvida de nada, e na condição de médico, psiquiatra que é, ele diz que invariavelmente nós seríamos então psicopatas. Porque quem não duvida de nada, invariavelmente é o psicopata. Agora, a presença excessiva da dúvida. Aquelas pessoas que duvidamos o tempo todo de todas as ocorrências, de tudo aquilo que possa nos acontecer. Invariavelmente também não vamos expandir o leque do pensamento. O matemático francês Henri Poincaré, ele costumava dizer que a nossa possibilidade de duvidar de tudo e acreditar em tudo são igualmente cômodas, nos dispensam da arte de pensar. Porque quem duvida de tudo e quem não acredita em nada, deixa de pensar. Ele está correto dentro dessa proposta do Dr. Augusto Cury. Então ele vem dizer que o ideal é que nós estabeleçamos a presença inteligente da dúvida, que, segundo ele, abre as janelas da inteligência, estimula a nossa criatividade e a produção de novas respostas. Mas Jesus se utilizava dessa propositura para abrir dúvidas. Todos dizem que sim, há uma certa concordância nisso, principalmente no que diz respeito às chamadas parábolas. Porque as parábolas, segundo o Novo Dicionário Aurélio, é uma narração onde o pensamento é exposto sob uma forma figurada.
o conjunto dos elementos evoca, então, por uma comparação, outras realidades de ordem superior. A palavra parábola vem também do grego paraboleim, que significa colocar lado a lado, fazer comparações, estabelecer paralelos. Então, através dessas parábolas, é que nós vamos encontrar uma série de oportunidades em que Jesus falava às pessoas dentro da linguagem que seria acessível para que eles pudessem expandir o leque do pensamento. Se nós nos recordarmos, por exemplo, nós vamos ver que aquela região da Galileia, segundo o Espírito Emmanuel no livro Há 2000 anos, era o grande celeiro produtor dos alimentos de toda a Palestina. Então o povo da Galileia, para quem Jesus falava na maioria das vezes, era essencialmente um povo de origem agrícola, pescadores, produtores rurais, que sabiam compreender exatamente aquilo que Jesus muitas vezes figurava nas suas parábolas. Se nós nos recordarmos de uma delas, quando ele fala a respeito do semeador, ele dizia: o semeador saiu a semear. Se todos nós já tentamos, por exemplo, fazer um canteiro de alguma coisa, de alfaces, por exemplo, no fundo do quintal, quem é que nunca tentou fazer aquelas leiras, aqueles pequenos amontoados de terra para que nós plantássemos alguma coisa? Naquela época, o solo árido da Palestina, em especial da Galileia, era necessário que fizessem as plantações, os plantios em canteiros semelhantes ao que nós fazemos hoje. E quando nós saímos a semear, pegamos as sementes na mão e começamos a jogar pelo canteiro, o que acontece? Uma delas cai fora do canteiro, é o que Jesus dizia. Aquelas que caem à margem do caminho, vêm os pássaros e comem, ou nós as pisoteamos e elas não conseguem frondejar. Outras tantas caem em meio às pedras. Se nós tivermos pedras no fundo, o que é que nós dizemos? Afastamos, colocamos no local. Se caírem pedras, se caírem sementes nas pedras, elas também não vão crescer. Mas existiam aquelas também que vinham as ervas daninhas e abafavam. Quem é que nunca viu uma tiririca no quintal? Planta alguma coisa no meio da tiririca, não nasce nada. Arranca uma, nasce 3, arranca 2, nasce 6. É porque nós só arrancamos a grama e ela cresce através das batatinhas que ficam no fundo da terra. Então era compreensível aquelas pessoas que viviam na área rural entender tudo aquilo que Jesus dizia, porque se semeasse, caíssem sementes nas pedras, não frondejavam, ou nos maquis, que eram espinheiros naquela época. Mas ele também dizia que aquelas que caíam em terra fértil produziam a 30, a 60 e a 100. Se nós plantarmos, semearmos alfaces, nós vamos colher alfaces pequenas, médias e grandes. Então era fácil as pessoas entenderem que ele fazia muitas vezes a referência às pessoas que naquele instante escutavam as boas novas de alegria. Muitas delas ouviam aquilo que era dito, aquilo que nós dizemos hoje, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eram as sementes às margens do caminho. Outras sementes que caíam nas pedras são aquelas dificuldades que nós passamos. As pessoas vêm, ouvem a proposta renovadora e fazem o quê? Mediante as dificuldades, as pedras do caminho, elas invariavelmente abandonam a proposta de produção. Aqueles que caem nos espinheiros são invariavelmente como abafadas, são as nossas ideias do dia a dia que nós nos afastamos para as coisas que não falam a respeito do Espírito e nos abafamos com essas ideias que não são lá tão renovadoras. Mas aquelas boas sementes, aquelas boas informações que caem nos ouvidos das pessoas que buscamos um mundo um pouquinho melhor, o que é que vai acontecer? Nós vamos melhorar. A 30, ótimo. Quem já está a 30, temos que trabalhar mais para chegarmos a 60. Quem já estiver em 60, aumenta a responsabilidade, porque a próxima etapa é produzir a 100. E sempre dizemos que quem já produz a 100, por favor, estenda as mãos aos retardatários, que somos ainda a maioria de todos nós. Então essa proposta das parábolas, de estabelecer comparações, invariavelmente fazia com que as pessoas naquela época conseguissem estabelecer dentro da sua própria imaginação, do seu próprio desenvolvimento de pensar, aquilo que pudesse ser reestruturado para que modificassem as estruturas, principalmente do ponto de vista comportamental. Então, Joana de Ângeles, na obra Diretrizes para o Êxito, analisando esses aspectos das parábolas, ela diz que, de fato, na condição de métodos pedagógicos excelentes, a história, a lenda, a parábola,
sempre desempenharam um papel de grande relevância para o esclarecimento e o aprendizado da criatura humana. E ela vai um pouquinho além. Jesus, no Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela diz que todo o seu verbo de Jesus está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento. As suas parábolas, argamassadas com o cimento das lições do cotidiano, são discurso para todos os períodos do desenvolvimento sociopsicológico das criaturas. Então nós temos que ver se de fato essa mensagem, através das parábolas, está programada para resistir a todos os tempos, se ela chegaria até hoje às nossas mãos revestidas de um entendimento profundo que todos nós devemos procurar ter. E uma delas é que sempre nos chamam a atenção, muitas vezes pela incompreensão que temos a respeito dela. Porque Jesus narra essa parábola em um momento fascinante da sua vida. E esse momento é tão fascinante que levou um dos maiores pintores mais contemporâneos, Rembrandt van Rijn, holandês, a representar esse momento da história do nosso Evangelho. A representação de Rembrandt van Rijn fala a respeito de um instante em que Jesus narra que um filho mais novo pediu ao pai que lhe desse a sua parte na herança. O pai então perguntou para ele por que ele queria a parte dele que lhe cabia. Ele então disse que queria conhecer o mundo. O pai aqueceu com a ideia, ele deu o dinheiro. O que é que ele fez? Foi embora, viver dissolutamente em meio aos prazeres da vida, as meretrizes, etc. Mas como aquele dinheiro havia acabado, ele começou então a passar fome. A região para a qual ele havia viajado não encontrava emprego, a não ser em uma fazenda também. Mas quando ele foi procurar o emprego na fazenda, o homem lhe deu a função de cuidar dos porcos. Jesus trabalhava tão bem quando contava suas parábolas, porque trabalhar com os porcos é algo que o judeu não admitia, porque o judeu não come a carne do porco, do suíno, até hoje. Então cuidar de porcos para ele era uma tremenda coisa execrável que ele não poderia de forma alguma compreender e nem poderia aquecer. Mas aquele rapaz estava tão desestruturado que ele foi cuidar dos porcos e mais. Quando ele via aquelas bolotas que serviam para alimentar os porcos, ele tinha vontade de comê-las, tamanha era a sua fome. Então Jesus diz que ele, certa noite, caindo em si, ele tomou uma decisão, recordou-se do seu pai. E recordando-se do seu pai, pensou: na casa do meu pai, com certeza, eu teria com o que me alimentar. Porque lá eu tenho certeza que eu teria um pão para comer. Então tomou a decisão que no dia seguinte ele voltaria à casa do seu pai. E quando encontrasse, ele lhe diria: pai, eu sei que eu errei, que eu pequei contra ti, mas recebe-me de volta em tua casa, trata-me como um servo, mas que eu possa ter o pão para comer. E tomada a decisão, ele voltou à casa do seu pai. Ao retornar à casa, o seu pai estava trabalhando quando avistou o filho ao longo, porque os pais sempre avistam os filhos de muito longe. Ele, então, vendo o filho, saiu correndo em direção a ele, abraçou, chamou os servos e disse: eis o meu filho que estava morto e agora retornou para a vida. Dá-lhe um banho, coloca-lhe roupas novas, anéis nos dedos, põe-lhe sandálias novas nos pés, e mata um bezerro gordo para que nós possamos celebrar. O meu filho estava morto e agora ele ressurgiu para a vida. A festa começou. Mais tarde, o filho mais velho, chegando à casa da fazenda, olhou que havia uma festividade. Ele não quis entrar. Chamou um servo e perguntou a ele: o que é que está acontecendo? Então o servo narrou o que acontecera do retorno do seu irmão e tudo mais. E ele então se recusou a entrar na festa. O seu pai, sabendo daquele acontecimento, foi ao encontro do filho mais velho e disse assim: mas meu filho, por que é que você não quer participar da festividade? O seu irmão estava morto e agora retornou à vida. Ele disse: por que não? Porque ele foi viver a vida dissolutamente, em meio às meretrizes, aos prazeres da vida, e quando ele volta, o senhor mata um bezerro gordo. Eu estive aqui o tempo todo, o senhor nunca me deu um cabrito magro para que eu pudesse comemorar com os meus irmãos, com os meus amigos. O pai então disse: mas meu filho, você sempre esteve junto de mim, tudo que é meu é também seu. O doutor Alírio de Cerqueira Filho diz que essa passagem, esse momento, essa parábola de Jesus é repleta de simbolismos. Se nós olharmos até
esse quadro que foi pintado por Rembrandt, nós vamos perceber algumas nuances no quadro. Eu não sei se é possível, está meio desfocado aí para vocês. Mas quem tiver oportunidade, essa obra se encontra na internet. Basta buscar O Filho Pródigo de Rembrandt, que você aparece essa tela. E aí nós vamos poder reparar que aquelas mãos do pai são de dois tipos. A primeira mão que aparece, que está aqui do lado esquerdo de vocês, é uma mão mais rude, é uma mão masculina. A outra mão, que está aí do lado direito, é uma mão feminina. Então, esse pai abraça o filho como se fosse o pai e a mãe. Se nós olharmos os pés do rapaz, são os pés descalços. Naquela época, os judeus que caminhavam descalços eram aqueles inválidos para a vida, aqueles muito pobres. Todo judeu que se prezava colocava nem que fosse alpercatas ou sandálias nos pés. Então Rembrandt foi muito originalista nessa tomada de ideia a respeito desse momento da parábola do filho pródigo. E o doutor Alírio então nos diz que essa parábola é aquilo que nos faz representar a denominação do chamado autoencontro, ou seja, encontrarmos com nós mesmos. O que é autoencontro? O que é encontrarmos com nós mesmos? É encontrarmos com o nosso ser essencial, que é aquela energética permeada do amor. Porque quando nós estamos revestindo ela de negatividades ou de máscaras, nós temos alguma dificuldade em mergulhar no nosso ser essencial. Então ele diz que essa ideia do autoencontro, de encontrarmos com o nosso ser essencial, vai encontrar uma série de simbolismos nessa parábola, como por exemplo, o filho pródigo, que representa então as negatividades do ego, ou seja, ele queria viver o prazer da vida, as coisas mundanas e tudo mais. O filho mais velho representa as máscaras do ego, porque afinal de contas ele estava lá de mentirinha. Quando o pai recebeu o filho que havia abandonado a casa, o que é que ele faz? Ele reclama, ele diz assim: mas eu sempre estive aqui, o senhor nunca me deu nada, mas havia dado a vida, e a vida em abundância. O pai é o ser essencial, ou Deus. Cada uma delas, ou cada um desses personagens, representam aquelas três esferas circunscritas que nós vimos lá naquele mapa da cartografia. Então, segundo o Dr. Alírio, no nosso processo de desenvolvimento, ora nós nos identificamos com as chamadas negatividades do ego, com o desamor. Ora nós nos identificamos com as chamadas máscaras do ego, que é o nosso pseudo-amor. O objetivo das nossas vidas é de nos identificarmos com a nossa própria essência divina, desidentificando-nos então do ego, ou seja, abandonando toda aquela estrutura das negatividades e das máscaras do ego. Então o que é que acontece nesse processo de despertamento? Nas negatividades do ego nós fazemos o quê? Agimos como filho pródigo, esquecemos temporariamente da nossa criação divina, afastamos-nos da casa do Pai, isso é, da nossa própria essência que é Deus. Mas como Jesus havia asseverado na sua parábola, aquele filho pródigo caiu em si, todos nós caímos em si. Se nós nos recordarmos de uma página do Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala a respeito do cair em si. E recorda-se de três personagens, como por exemplo, Maria de Magdala. Porque Maria de Magdala, naquela época, vivia equivocada em torno das propostas do sexo, da venda do sexo. Mas conforme está escrito nos Evangelhos, bastou uma conversa com Jesus para que ela, caindo em si, modificasse toda a sua estrutura de comportamento. No dia seguinte, narra o espírito Amélia Rodrigues, que ela vendeu os seus bens e distribuiu aos necessitados da cidade de Magdala, onde ela habitava, e foi ter com Jesus. E algum tempo depois, ela ficou abandonada, depois que Jesus havia retornado ao mundo espiritual, ela ficou como que abandonada, procurando novos objetivos, até que certa ocasião na praia de Dalmanuta, onde ela estava, recebe uma série de pessoas que estavam naquele momento vinculados aos processos da hanseníase e que procuravam Jesus para curar-lhes. Sabendo que Jesus não estava mais terrenamente junto de nós, ela então descreve as passagens dos ensinamentos de Jesus. Eles ficam enaltecidos com a beleza em que ela havia trazido a mensagem de Jesus. Quando eles se afastam no dia seguinte, que foram mandados ao vale dos imundos, dos rancenianos naquela época, ela toma uma decisão e vai morar junto deles.
E muitas vezes ela subia a um pequeno aclive e costumava dizer assim: vós, os leprosos, e falava-lhes a respeito de Jesus. Até que certa tarde, 10 anos depois, ela foi tomar banho em uma cachoeira e percebeu que havia uma pequena mancha roxa perto do seu ombro. Ela pegou uma pedra, cravou no local e nada sentiu. Naquela tarde, narra-se que ela subiu naquele mesmo pequeno aclive e disse: meus irmãos, nós, os leprosos, e mais uma vez falou-lhes docemente a respeito de Jesus. E costumava dizer que gostaria de ser como um lago de águas límpidas e cristalinas, a resplandecer a luz daquele que veio trazer o reino de Deus para todos os homens e para todas as mulheres. Ela havia caído em si. Mas Emmanuel também fala a respeito desse irmão, Simão Barjonas, Simão Cefas, que virou Simão Pedro, porque Cefas do arameu significa pedra, era cabeça dura. Simão era um pescador, um homem rude, então Jesus chamava de Simão Cefas, Simão Pedra, que virou por ser chamado Simão Pedro, mas era Simão Barjonas. E Simão havia convivido com Jesus por quase 3 anos durante aquele messianato do Mestre, mas diante da dificuldade, da probabilidade de ser ele também castigado com a morte, o que é que ele fez? Negou o Mestre, não uma vez, 3 vezes. Mas também narra o Evangelho que diante do olhar complacente de Jesus, Simão Barjonas, caindo em si, transformou-se naquele que haveria de construir a primeira casa de caridade cristã no mundo, a Casa do Caminho, na estrada de Jerusalém a Jope, aonde ele atendia as pessoas, aqueles abandonados e desvalidos pela vida. Mas Emmanuel também não se esquece de um outro. Agora esse homem era um legislador hebreu, Saulo de Tarso, grande perseguidor dos cristãos. E depois que, através do apedrejamento, ele consegue a morte de Estevão, ele vai à cidade de Damasco a fim de prender Ananias. Mas nas portas da cidade, em um momento que até hoje nem a psiquiatria, a psicologia consegue explicar, ele viu uma luz tão forte que acabou por cair do cavalo, caindo na areia. Ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então ele, reconhecendo que se tratava de Jesus, ele perguntou, depois de cair em si: Senhor, o que queres que eu faça? Quantos de nós ainda nos perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo de Tarso, caindo em si, transformou-se logo depois em Paulo, o pequeno de Tarso, que se não fosse a beleza da sua proposta de ideais, talvez nem estivéssemos aqui hoje conversando a respeito do Evangelho. Porque Paulo também caiu em si, abandonou essas coisas que nós trazemos, essas negatividades, e acabou adentrando exatamente a grande proposta do ser essencial. Porque logo depois ele teve a oportunidade de dizer: não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Havia abandonado todas as negatividades e avançado em direção ao ser essencial. Mas quando nós estamos na máscara do ego, o que é que nós fazemos? Nós agimos como o filho mais velho, que só tem uma dedicação aparentemente. Com o retorno do irmão, ele o renega, as suas negatividades do egoísmo, do orgulho, da vaidade, o ciúme, a inveja, a revolta, etc., se revelam, pois estavam ocultos pela sua aparente bondade ou pelo pseudo-amor. É um grave problema, porque a máscara do ego, segundo a área da psicologia, ela nos dá um certo conforto psicológico, porque nós nos damos relativamente bem com ela. O problema é quando quebra a máscara. Quando quebra a máscara, o que é que acontece? Aí então ressaltam aquelas negatividades que estavam embaladas na máscara da nossa persona. Quem já teve a oportunidade de ver aqueles filmes mais antigos, em que grandes bailes eram realizados nos palácios da Europa, as pessoas carregavam aquelas máscaras. Aquela máscara é a persona, é exatamente essa mesma máscara que muitas vezes nós carregamos. Ela nos dá um conforto psicológico, que ninguém não consegue identificar-nos. O problema é quando cai a máscara, como dizem a maioria das pessoas. Aí quando cai a máscara, acontece o quê? É que vem as nossas negatividades, elas ressumam do nosso grande inconsciente, e nós começamos, através das máscaras do ego, a perdermos aquela identificação com o nosso ser essencial. Entre uma série de máscaras do ego, nós podemos colocar algumas delas, como por exemplo a compensação. A compensação
é um mecanismo de defesa pelo qual nós procuramos compensar um comportamento negativo, substituindo por um comportamento que seja aparentemente positivo. Nós fazemos de mentirinha, nós brincamos de um comportamento positivo para esconder um comportamento negativo que nós tenhamos. Então veja a nossa situação quando nós adentramos as máscaras. Se a grande proposta do autoencontro é mergulharmos no ser essencial, e se nós estivermos envolvidos na máscara do ego, ao mergulharmos em direção ao ser essencial, nós temos que passar por quem? Pela negatividade. E quando nós chegamos na negatividade, quem é que está lá? O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então quando nós tentamos, ele diz, olá, estou aqui. E nós então temos receio e ficamos dentro dessas máscaras, que uma delas é a chamada compensação. É esse mecanismo que nós criamos de autodefesa. É como se fosse uma carapaça que nós envolvemos no nosso psiquismo e através de comportamentos que são aceitos do ponto de vista social, o que é que nós fazemos? Nós mascaramos a coisa. E aí surge, dentro da compensação, exatamente a nossa busca, que ela é consciente ou inconsciente, de camuflar, de reprimir os nossos defeitos e as nossas fraquezas pessoais. Mas elas podem ser reais ou imaginárias. Caracterizam-se, em geral, pelo exagero, pelo excesso das manifestações aparentemente positivas que todos nós possamos ter. Então veja que são os excessos, e são manifestações aparentemente positivas, como dissemos, o nosso pseudo-amor. E começam a aparecer uma série de compensações, como por exemplo, o fanatismo. Ah, mas no meio espírita não tem fanático. Tem sim, está cheio de fanático no meio espírita. Nós mesmos, por experiência pessoal, quando nós começamos no espiritismo, um amigo nos disse, para começar pelo começo. E começar pelo começo é pelo Livro dos Espíritos. Quando eu comecei a ler a obra, eu fiquei tão extasiado, tão entusiasmado com ela, que eu comprei 10. Eu falei, vou distribuir para todo mundo. Era o princípio do fanatismo. Porque eu comecei a distribuir para um, para outro. Dos 10, 9 não leram. Somente um leu e continua dentro da sua proposta ortodoxa original. Então eu comecei a pensar, mas que fanatismo meu? Porque esse fanatismo é um processo que nós passamos. Porque o indivíduo fanático, segundo os especialistas, ele caracteriza-se pelo excesso de devotamento a uma causa ou uma ideia. Quem observa apenas o exterior, acha que é uma pessoa muito devotada à sua causa ou ideal, mas é apenas aparência. Pois se percebe uma análise mais profunda que esse devotamento é apenas uma compensação inconsciente, resultado da insegurança interior sobre a veracidade daquilo que ele pensa acreditar. O Raul Teixeira diz que o fanático é aquele que ainda não se convenceu. E o que é que ele quer fazer? Ele quer convencer o outro. Porque quem sabe se ele convencer o outro e o outro ficar convencido, ele se convence também. É mais ou menos o que nós fazemos no início do nosso fanatismo. Mas às vezes as coisas acontecem e as pessoas dizemos, mas é tão bom distribuir. O nosso amigo Orson, né, costuma dizer que o bom é esquecer o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas esquece assim na casa de alguém, num banco provincial, dentro do ônibus, para que venha alguém, pegue e leia o livro. Agora, dar às pessoas, na maioria das vezes, o funcionamento é muito restrito, porque a maioria não se exalta com a beleza da obra. Mas o fanático tem que tomar cuidado muito grande, porque mesmo que nós tenhamos adentrado a essa abordagem, devemos tomar cuidado. Uma vez nós lemos um artigo dizendo que, em certa ocasião, um jovem, já espírita, que convivia na mocidade espírita, conhecia com certa profundidade ou certa profundeza os aspectos do espiritismo, e ele foi abordado no domingo pela manhã por aquele pessoal da Bíblia, aquele que gosta de vir com a Bíblia debaixo do braço, que começa a abordar as pessoas no portão. Nada contra, cada um faz aquilo que melhor lhe aprouver, não é crítica nem nada, mas às vezes guarda debaixo do braço e se esquece de colocar em profusão aquilo que a Bíblia propõe, que é exatamente a melhora do ser humano, em especial no Novo Testamento. Mas a mulher então começou a querer convencer o jovem de que ali tratava-se da palavra de Deus. Ela disse, minha senhora, eu até concordo que aí existe uma série de menções fervorosas,
favoráveis ao engrandecimento da pessoa. Mas daí dizer que a palavra de Deus mata-se tanta gente, tem tanto equívoco aí, eu não posso concordar. É a palavra dos profetas. Eles é que escreveram através de uma série de elucubrações, etc. E eram discordando, mas é a palavra de Deus. Ele diz, está bem, então vamos ver se é a palavra de Deus mesmo. Começa pela Gênese. O que é que diz a Gênese? Que Deus fez o quê? Criou o mundo. E aí o que é que ele fez? Resolveu criar o homem, porque tinha se esquecido de criar o homem. E o que é que ele fez? Veio na terra e fez um boneco de barro. Veja lá, Deus, o criador de bilhões de sóis, de milhões de galáxias, não tinha o que fazer. Veio na terra e colocou, fez o quê? Um bonequinho de barro. Aí ele assoprou as narinas e criou Adão, que significa alma em hebraico, Adão. Então ele criou Adão e foi embora. Mas ele era meio esquecido naquela época, esse Jeová. E o que é que ele fez? À noite ele voltou. Ele voltou de noite porque ele se esqueceu de criar mais alguém que pudesse fazer companhia para que ele não ficasse infeliz, tão solitário. Aí ele veio e fez o quê? Não tinha mais barro, possivelmente, porque ele teve que tirar uma costela do rapaz. E do lado direito, aí ele fez o quê? Moldou a mulher. Mas teve um problema, porque ele era mais uma vez esquecido, ele não soprou a narina da mulher. E por isso a mulher ficou sem alma até 1830. Como é que a senhora me explica esse Deus? Mas vai mais longe, porque ele foi embora e se esqueceu de que, tirando a costela do lado direito, aquele homem ficaria manco. Ele ia ter uma degenerescência qualquer, ficar meio torto. Ele deve ter voltado 2 noites depois, tirou a costela do lado esquerdo e só pode ter feito a sogra. Mas aqui tem a palavra, não tem a palavra de Deus, então vamos mais além. Porque aí começa Caim e Abel, porque Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Aí surge quem? Caim e Abel. Tudo que Abel oferecia a Deus, Deus aceitava. Caim oferecia a mesma coisa e Deus fazia o quê? Não aceitava. Até eu matava o meu irmão. Onde já se viu Deus não aceitar aquilo que eu faço? Mas daí o que ele fez? Caim matou Abel. E o que é que Deus fez com Caim? Expulsou para onde? Para uma terra de Nód, uma terra distante. E o que é que ele fez lá? Casou-se. Com quem? Só se foi com a macaca. Porque se tinha Adão e Eva, Caim e Abel, 7 veio depois, Caim matou Abel e foi casou com quem? Então, minha senhora, há uma série de discrepâncias e tal. E a discussão estava acalorada, e aí chegou alguém que estava empanturrado pela bebida e com aquela voz tradicional disse assim, eu concordo com ele. Ele está certo. Ela então olhou para ele e deu aquele que eu chamo olhar 43, aquele que seca pimenteira, samambaia e tudo, aquele olhar de ódio, e disse assim, você é um alcoolista, você está condenado ao fogo do inferno se você não abandonar esse seu vício. Ele disse, eu não, porque eu sigo o que está aí. Ela disse, como? Pode ler lá, que está escrito lá, dê bebida forte aos angustiados e vinho aos que padecem do espírito para que eles bebendo se esqueçam da sua pobreza. Está lá em Provérbios 31, capítulo 6 e 7. E está lá mesmo. Então cuidado com o nosso fanatismo, que às vezes pode nos levar a umas situações um tanto quanto indecorosas ou lamentáveis. Mas além do fanatismo, nós temos, por exemplo, a vitimização. Vitimização é uma pessoa que se faz de vítima. Normalmente apresenta um sentimento de autopiedade muito grande. Eu sei que no meio espírita isso não acontece. Nós não temos a menor possibilidade de pessoas que se fazem de vítima. É aquele que faz assim o CDM. Alguém conhece? O coitadinho de mim. É aquele que fica o tempo todo reclamando, coloca-se então como coitada, necessitando do auxílio dos outros. A autopiedade surge como um movimento de compensação ao profundo sentimento de culpa e de autopunição que caracteriza as pessoas. É um complexo de inferioridade muito grande, decorrente desse sentimento de culpa. De Joana de Anjos que nós temos que mudar, nós temos que acabar com a palavra culpa do dicionário e substituir culpa por responsabilidade, que significa agir com habilidade, responder com habilidade. Então esses que se fazem, os coitados, aqueles que necessitam amparo o tempo todo, são aqueles que se fazem de vítima e não quer curar nunca, porque se ficar curado, o que é que vai acontecer? A pessoa vai embora, cuidar da vida dela e ele se sente o quê? Rejeitado, abandonado. Então faz a vítima, o coitadinho de mim o tempo todo. Tem também o perfeccionismo. Ah, mas o perfeccionismo não é bom? É bom, mas
o relativo, não o absoluto. Perfeição absoluta é de Deus, pelo amor de Deus, não é? Então a pessoa perfeccionista é aquela que procura fazer tudo perfeito, certinho, sem o mínimo erro. Exige essa perfeição de si mesmo e das outras pessoas também. Quando algo sai errado, como é muito comum acontecer, por ainda estamos muito distantes da perfeição, o perfeccionista não aceita o erro. Mas no meio espírita tem. Entra na casa espírita, bota todos os quadros em ordem, os tapetes, as cadeiras, aí vem alguém, tira a cadeira, ele fica nervoso, fica irritado. Então nós temos os perfeccionistas também no meio espírita. Mas Joana de Ângeles narra um momento que nos chamou a atenção, de um homem, aqueles que se diz temente a Deus. Até hoje, pessoalmente, nós não conseguimos entender porque ainda temos pessoas que são tementes a Deus. Porque Jesus havia dito, ama a Deus acima de todas as coisas, mas muita gente ainda teme a Deus. Um desses homens temente a Deus, certa ocasião ele se deu conta que estava um tanto quanto tomado pela presunção. Então ele foi nas suas preces à noite e disse assim, Senhor, eu tenho me sentido um tanto quanto jactancioso, presunçoso, mas o Senhor bem sabe que eu tenho sempre procurado a verdade, estabelecer os parâmetros da verdade, ser alguém verdadeiro. Mas como eu me sinto assim, será que o Senhor, por favor, não poderia me ajudar a melhorar um pouco mais? E foram se passando os dias, ele foi se sentindo melhor, até que voltou às suas preces e disse assim, Senhor, muito obrigado, porque eu percebo que o Senhor me ajudou. Tanto é que o Senhor me ajudou que agora sim eu já percebo que sou perfeito. É a nossa presunção, que muitas vezes não tem limites. Cuidado, então, que nós temos que ter com o nosso perfeccionismo. Mas tem também a euforia. A euforia é muito utilizada para compensar os sentimentos de tristeza ou de depressão. Para mascarar esses sentimentos, as pessoas se utilizam de recursos do álcool, das festas, das drogas, das compras, do sexo, etc., sempre para fugir da tristeza ou da depressão. Está com depressão, está triste, vai no shopping center. Aí gasta cartão de crédito, cheque especial, põe tudo no armário, não usa nunca e fica 12 meses pagando prestação. Ah, mas eu quero melhorar, então eu vou comprar um carro em 70 meses. Acaba o carro, não termina a prestação. Mas eu compensei uma parte lá da minha depressão, da minha tristeza. Então cuidado que nós devemos ter na hora de compensarmos a nossa tristeza ou depressão. Porque tristeza todos nós passamos. O problema é que nós não devemos sempre estabelecermos a sermos pessoas tristes, e sim passarmos por uma certa tristeza, o que é muito natural ainda em um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Então cuidado sempre com a euforia, porque às vezes nós temos visto na atualidade muitas pessoas compensando essa sensação depressiva com drogas, com festas, com compras ou com sexo. Mas essa ideia do sexo não é atual, porque Joana de Ângeles narra um momento da nossa história, quando Cláudio Germânico, que era imperador de Roma, também conhecido pelo nome de Cláudio o Depravado, era sucessor de Calígula e antecessor de Nero, só gente boa daquela época. Ele era casado com Valéria Messalina e ele deu origem às chamadas bacanais de Roma. Em certa ocasião, como eles estavam querendo compensar uma certa tristeza ou depressão, eles instalaram a maior bacanal de Roma. E no dia seguinte, depois daquelas festividades e tudo, Cláudio pergunta a Valéria, você está satisfeita? Ela disse não, cansada. É o que acontece depois das nossas euforias, dessas movimentações que nós fazemos, o que acontece? Nós nos cansamos, invariavelmente. Mas nós temos outras tantas. Puritanismo. Ah, mas não é bom ser puritano? É, mas sem exagero. Porque, segundo os pesquisadores, tem muito mais pessoas que são puras e praticam sexo do que aquelas que não praticam, mas pensam. Aquelas que vão buscar na internet as coisinhas, ou então aqueles irmãos espíritas, aqueles que colocam o colarinho fechado, quando ele olha para nós diz assim, meu irmão, e fecha até o olho. É uma coisa, nós imaginamos como está espiritualizado, não é? Leva para casa, fica uma semana com ele, e depois devolve, porque não vai aguentar mais do que uma semana. Então esses aspectos, às vezes, do puritanismo precisa se tomar muito cuidado. Até que ponto nós levamos? Allan Kardec tinha um posicionamento fascinante, tanto é que durante
o seu enterro, Camilo Flammarion teve a oportunidade de dizer que ali encontrava-se o bom senso encarnado. Kardec sempre dizia, passa tudo pelo crivo da razão. Tudo aquilo que nos parecer coisas estapafúrdias, passemos pelo crivo da razão. Nós temos essa capacidade de pensar, estamos ampliando o leque do nosso pensamento. Então o puritanismo nós temos que cuidar para que nós não transformemos ele também em uma máscara do ego. Martírio, mas o que é o martírio? Fazer-se de mártir é ser o bonzinho, é ser a boazinha. Aquela pessoa que sempre concorda com tudo, aquele que diz assim, fulano, vamos agora para São Paulo? Ah, vamos, deixa de fazer alguma obrigação pessoal para ir. É o bonzinho, a boazinha que se faz de mártir, está compensando um profundo complexo de inferioridade, um sentimento de rejeição bastante grande. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos martírios, porque a proposta de Jesus era ama a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Joana de Ângeles diz então que essa proposta renovadora de Jesus, como nós ainda não temos condições de amar a Deus, e João, o evangelista, dizia, como é que eu posso querer amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Então, como nós ainda não temos condições de amar a Deus na sua plenitude, nós temos que inverter a proposta, amar a nós mesmos. E depois em que nós estabelecermos esse alto amor, aí nós podemos amar o nosso próximo. E como consequência, seremos puros de coração. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, amar-se a si mesmo equivale a dizer, a ter para si as melhores propostas da vida. Se a vida nos propõe a modificarmos determinadas coisas, ótimo, vamos fazê-la. Se nós temos que ler, por exemplo, uma boa leitura espírita, é muito bom, mas cuidado com as leituras, porque hoje o espiritismo está tão lotado de obras, água com açúcar, que os espíritas precisam tomar cuidado, porque senão vão morrer de diabetes, né? Então tem que ler obra boa, obra que chama atenção. Leia o Pentateuco. Quantas vezes nós perguntamos aos amigos, já leram as 5 obras? Ah, não leu. Porque quando responde, não leu. Então, às vezes eu digo, mas leia todas elas. A dona Ivone do Amaral Pereira dizia que se nós dedicarmos 15 minutos por dia a uma leitura das obras, em 2 anos, nós teríamos lido as 5 obras. Ela fazia isso constantemente durante toda a sua vida. Então, 15 minutos por dia de cada uma delas. Mas daí as pessoas não dizem assim, mas quando eu começo a ler aquelas letrinhas miúdas, eu estou deitado, vem aquele sono, deve ser obsessor. Mas não é obsessor nada, é cansaço, é sono. Trabalha, tem atividade o dia inteiro, vai deitar, dá sono. Então faz o seguinte, lê sentado. Eu já tentei dar sono também, eu durmo. Então lê em pé, porque se cair, levanta de novo e continua lendo. Então é esse o aspecto do alto amar-se, trazer para si o melhor que a vida possa nos proporcionar. Mas tem também que tomar cuidado com as projeções. A projeção é um dos aspectos muito fácil de nós identificarmos. Nós projetamos nas outras pessoas exatamente aquilo que nós não queremos combater em nós. Então nós queremos combater na outra. É mais ou menos assim. Ela nos serve de espelho. Então nós queremos combater nela alguma coisa que é nossa. Tudo aquilo que nós identificamos em outras pessoas como sendo extremamente pernicioso é exatamente o mal que nós não conseguimos erradicar em nós mesmos. Então ele é o espelho que nós projetamos o nosso próprio psiquismo, a nossa própria alma nessa pessoa. Então cuidado. A racionalização. A racionalização, segundo Joana de Ângeles, é um dos mais lamentáveis equívocos. O que equivale a dizer que é criar desculpas, na maioria das vezes, esfarrapadas para determinados comportamentos. Principalmente, aqui nós não temos muito problema de corrupção no Brasil, então não é o problema nacional. Mas a corrupção é um dos problemas de racionalização, porque as pessoas dizem assim, se eu não roubar, vem outro e rouba. E daí, imagina-se quantos fomentos de racionalização nós temos por aí. A identificação. Quando nós somos vinculados a um profundo vazio existencial, quando nós não temos uma estrutura psicológica, sociológica própria, o que é que nós fazemos? Nós nos identificamos com personagens, na maioria das vezes, artistas, atores, pessoas mais conhecidas. É por isso que até hoje se diz que Elvis não morreu.
Elvis Presley até hoje não morreu, porque pessoas ainda imitam Elvis Presley o tempo todo. Daqui a pouco é Michael Jackson, que não morreu. E assim sucessivamente nós criamos essas identificações, exatamente porque somos dotados de um vazio existencial muito grande. Sentimos uma falta daquilo que nós poderíamos fazer. E ao invés agora de nós vermos a outra pessoa no espelho, o que é que nós fazemos? Agora nós nos espelhamos nessa outra pessoa, nos identificamos com ela e criamos essas coisas. Roberto Carlos Clone. Eu já vi algumas personagens trabalhando dessa forma. Eu digo assim, mas não é possível. Meu irmão, você fica o dia inteiro. Um dia eu perguntei a um deles, eu não aguentei, porque espírito é curioso demais. Eu perguntei a ele, mas meu irmão, você se sente bem dessa forma? Ah, eu me sinto muito bem. Eu falei, mas espera um pouco, você tem uma vida completamente diferente daquele que você imita. Ele disse, ah, mas eu me sinto bem dessa forma. Eu falei, tá bom, deixa para a próxima, porque agora não vai conseguir mudar. Então, cuidado com essas nossas identificações, esses modismos que muitas vezes nós trazemos. Também o deslocamento. O deslocamento é aquela coisa que nós só vemos em novelas, em filmes da televisão, em que as pessoas deslocamos objetos em direção uma da outra. Atiramos um prato, um copo, um cinzeiro, naquele momento de raiva, de exacerbação. Eu me recordo, há alguns anos atrás, porque às vezes nós deslocamos outras coisas também. O meu filho passou por uma cirurgia de varizes. Como ele era muito jovem, tinha 11, 12 anos, eu pude ficar na UTI do hospital até que ele acordasse. E como ele estava dormindo, na cama ao lado tinha um rapaz, 28, 30 anos, e que estava lá com o braço pendurado, todo enfaixado, e estava acordado. Aí eu não tinha lá muito o que fazer, né? Então, bom espírita. O que aconteceu, jovem? Ele disse assim, nem te conto, pronto. Quando a pessoa diz nem te conto, eu falei, então espera um pouquinho que eu vou pegar uma cadeira. Peguei a cadeira, sentei do lado, agora pode falar. O senhor não vai acreditar. Eu falei, eu acredito. Hoje eu acredito em qualquer coisa que aconteça. Ele falou, pois bem, era uma terça-feira. Ele disse, na sexta-feira passada, eu saí com os amigos. Quando eu voltei para casa, 1h30, 2 horas da manhã, eu abri o portão de casa, o que aconteceu? Eu não vi o meu carro. Roubaram o meu carro, era a terceira vez. Eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu dei um soco na parede. Quebrei todos os ossos da mão. Mas eu falei, mas meu filho, você deslocou a sua raiva para a parede. A parede é muito mais forte do que seu braço. Ele falou, mas naquela época eu não sabia, agora eu já descobri. Mas o senhor não vai acreditar que tem coisa pior ainda. Eu falei, meu Deus, deixa eu deitar então, porque sentado eu já não estou aguentando. O que é que tem pior, meu filho? Eu vou ter que ficar 60 dias com um pino na mão e mais 90 de fisioterapia. E o senhor não vai acreditar. Eu falei, diga, eu sou cirurgião dentista. Cuidado com os deslocamentos, porque muitas vezes nós podemos deslocar em direção à coisa equivocada. Mas nós também temos a negação. Nós costumamos negar que as coisas nos façam mal. As pessoas às vezes nos vinculamos ao tabagismo, ao alcoolismo, e nós sempre dizemos, mas isso não vai me fazer mal. Mas aquele meu vizinho, de tanto beber, vai morrer de cirrose. Ou de tanto fumar, vai morrer de câncer no pulmão. O que nós nos esquecemos é que o vizinho do vizinho somos nós. E se nós fazemos as mesmas coisas, ele deve estar pensando exatamente igual. Então a negação é tradicionalmente aquilo que nos ocorre. Nós negamos as coisas ruins que possam nos acontecer. E muitas vezes nós negamos as coisas boas que nos acontecem porque nós não prestamos atenção nela. Tão vinculados que nós estamos nessas questões das nossas máscaras. Como estamos falando da negação, ninguém vai negar agora um momento para que nós possamos fazer um breve intervalo. 15 a 20 minutos. Tá bem?